Eu gostaria de convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no texto, que creio eu seja extremamente conhecido por todos, que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui pelas misericórdias de Cristo, que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, esteja sobre as nossas vidas a se manifestar, e possa o Senhor nos dar revelação, entendimento, com esclarecimento das Sagradas Escrituras, pelo Espírito de Deus. Nós te pedimos, ó Senhor, que Tu abençoes a nossa vida de maneira abundante e extraordinária, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente a Ti. No capítulo de número 14, antes de salientarmos o versículo do capítulo 13, Paulo, dando continuidade ao tema que desenvolve no capítulo 12 e 13, a saber, dos dons espirituais, da procura zelosa dos dons espirituais e do caminho sobremodo excelente, que não é outro caminho senão o amor, Paulo diz: segui o amor. E não somente segui no amor, como segui o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Mas segui o amor. Nós devemos caminhar no amor e nós devemos seguir o amor. Há um amor a ser seguido quando nós caminhamos neste amor, que não é outro amor senão o amor de Cristo. O amor de Cristo. Para que o homem seja salvo, basta e é suficiente os merecimentos de Cristo. São pelos merecimentos de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo, que todos nós somos salvos. Então, para que um homem seja salvo, seja ele quem for, basta os merecimentos de Cristo. Mas, para que outros homens possam vir a Cristo, possam conhecer a Cristo, e assim sejam, por Ele, Jesus, salvos, é necessário que este homem, que testifica, que testemunha de Cristo, que leva vidas a Cristo, que este homem possua méritos. E esses méritos é que nós chamamos de um bom testemunho. Os méritos do homem, a parte meritórica, falemos assim, o que é por merecimento, os méritos que um homem tem e o deve ter, para, dando bom testemunho, levar outros homens a Cristo Jesus. Para que pelos méritos de Cristo, todos nós possamos ser salvos. E o caminho sobremodo excelente para que isto aconteça é o caminho do amor.
É o caminho em que não apenas caminhamos sobre o amor, mas caminhamos sobre o amor, seguindo o amor, seguindo a Cristo, seguindo a Deus, seguindo e persistindo no bom testemunho de Sua palavra, sendo nós mesmos imitadores de Cristo Jesus. Ninguém amou como Cristo amou. Ele nos amou primeiro, e Ele nos amou quando ainda éramos nós inimigos, ou seja, quando nós não o amávamos. Mesmo assim, Ele nos amou. Ele nos amou. E aqueles que desejam amar, aqueles que desejam viver amor, devem ser, como Paulo mesmo disse, imitadores do Senhor, que amava e tudo o que fez, o fez por amor. Eu tenho dito, e eu volto a dizer, que o grande desafio do amor não é amar, mas é persistir no amor, insistir em amar. A Bíblia diz que, tendo Jesus amado os seus discípulos, eu amo este versículo, amou-os até o fim. Eu preciso amar e amar até o fim. Eu preciso prosseguir amando neste caminho, em que não apenas neste caminho sobremodo excelente, eu caminho nele, mas eu sigo a Ele, ao amor. E como pode alguém amar e amar até o fim? E como podemos nós ter um amor como o versículo 8 do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios nos afirma, um amor que jamais acaba. Como ouvimos em nossos dias pessoas falando sobre desgastes e dizendo, infelizmente, o amor acabou. Relacionamentos terminam em vários níveis e tipos de relacionamentos. Amizades desaparecem, companheirismos não mais existem. Pessoas que antes eram tão íntimas, agora tão afastadas. Gente que todos tinham, que amavam, agora parece que se odeiam. E dando lugar à admiração, vem inveja, ao carinho, vem distrato, a bondade, vem a maldade. E como podemos mudar tanto? Como podemos perder algo assim? Como há pessoas que dizem, o amor acabou, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor jamais acaba. E a minha pergunta é, por que esse verdadeiro amor jamais acaba? E a resposta está justamente nas Escrituras. A resposta de por que esse verdadeiro amor jamais acaba está dentro, não apenas das Escrituras, mas do próprio capítulo. Um versículo antes nos diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele jamais acaba. Você pode dizer amém a isso? Por isso necessitamos de um amor que jamais acabe. Mas um amor que jamais acabe é um amor que tudo sofra, é um amor que tudo creia, é um amor que tudo espere, é um amor que tudo suporte. E se nós não tivermos um amor que sofra, não que amar seja sofrer, mas quem ama, sofre por amar. Quem ama, crê por amar. Quem ama, espera por amar. E quem ama, suporta por amar. Esse amor
incondicional, esse amor extraordinário amor, esse amor intenso amor, esse amor que ao mesmo tempo é paciente e ao mesmo tempo é benigno, este amor é capaz de tudo sofrer, esse amor é capaz de tudo crer, esse amor é capaz de tudo esperar, esse amor é capaz de tudo suportar. Esse é um amor com o qual Cristo nos amou, e por isto suportou a ignomínia dos homens, suportou a morte e morte de cruz, sendo obediente até a morte e morte de cruz, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Cristo sofreu, Cristo creu, Cristo esperou, e Cristo suportou, porque Cristo nos amou e continua a nos amar. E porque nos ama, sofre. E porque nos ama, crê. E porque nos ama, espera. E porque nos ama, suporta. E se nós também amássemos, nós também caminharíamos nesse mesmo caminho sobremodo excelente. Uma coisa excelente já é algo que está sobre as demais. Porque o excelente é aquele que é excedente em qualidade. Mas imagine algo que além de exceder o que já é bom, ou o que já é melhor, alcançando a excelência. Só existe excelência onde algo comparativamente a outro, não é apenas mais bem feito, é excedentemente, deixe-me dizer assim, melhor. Há um caminho que não só é melhor, há um caminho excedentemente, por isto ele é sobremodo, ele é sobremodo. Ele é inimaginável de quão superior ele o é, de quão melhor ele o é. Ele é tão de alta qualidade que nós praticamente pensamos que é impossível alcançá-lo. Meus irmãos, o Senhor deseja despertar em nós esse sentimento, essa qualidade, essa identidade, porque não é apenas um sentir, é um ser, que deve fazer parte. Quando digo ser, eu não estou falando de um ente, eu estou falando de um ser, no que nós devemos ser, da nossa natureza, fazendo parte de nós mesmos. Necessitamos ser, viver, essa qualidade excepcional deste amor. E muitas vezes os diálogos do Senhor conosco, as ministrações, para que entendamos melhor, do Senhor a nós, buscam despertar em nós mesmos esta realidade, esta verdade, para que creiamos com o nosso coração e confessemos com a nossa boca. E assim seja conosco. Quando Jesus, após a sua ressurreição, esteve com o apóstolo Pedro e com mais 7 de seus apóstolos, junto às águas do mar de Tiberíades, quando Pedro, creio que com a cabeça tão cheia de tantas coisas, de tantos pensamentos, já havia o Senhor apresentado-se aos seus discípulos, e com exceção de Tomé, todos estavam presentes. E voltou-se o Senhor a apresentar-se aos seus discípulos. E dessa vez, Tomé
estava presente. E o apóstolo Paulo nos diz que também esteve Cristo, parece-me que exclusivamente com Pedro, assim como apresentou-se e esteve com seu irmão, Tiago. Mas naquele dia, após sua ressurreição, Cristo encontra-se com seus discípulos, aonde antes de sua morte havia dito que eles o encontrassem, aonde que os próprios anjos haviam falado àquelas mulheres: vão e digam a Pedro. Que interessante, digam a Pedro que ele ressuscitou. Digam aos seus discípulos que ele está indo à frente deles, ele está indo à nossa frente. Sigamos o Senhor, sigamos o amor. Ele está indo à sua frente, para onde ele disse que os encontraria. E naquele lugar aonde Cristo disse que os encontraria, naquele dia, os encontrou. E nós conhecemos a narrativa que está em João, quando Jesus, encontrando-se com Pedro, sabedores nós que Pedro antes havia negado, como Cristo mesmo havia dito a Pedro, que o diabo havia exigido Pedro, mas o Senhor intercedeu por ele. E disse o Senhor a Pedro: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E de fato, Pedro negou a Cristo 3 vezes. E a Bíblia nos diz que ao negar a 3ª vez, Pedro, olhando à sua frente, seus olhos se encontram com os olhos de Cristo. Meus irmãos, quando pequeno, meu pai, ele gostava muito de um devocional diário, que até hoje existe em nosso meio, chamado Cenáculo. Meu pai fez o seminário teológico metodista da Universidade Bennett, no Rio de Janeiro. E meu pai fez a formação, que não mais existe, na sua época, de música sacra, e adquiriu o hábito de ler este que é um devocional diário dos metodistas, o Cenáculo. Muito bom, por sinal, muito bom. E é uma prática muito boa, se você deseja, fazer sempre pelas manhãs um momento. Tenha o seu momento com Deus. E deixe que outros ministrem a você. E em livros como esses de devocional, as pessoas ministram. Sempre ele tinha uma capa e uma contracapa muito interessante. E neste que era essa pequena revista, esse devocional, um mês de meditações com oração e um texto bíblico, na contracapa havia sempre uma obra sacra. E entre essa obra sacra de um pintor germânico, que eu infelizmente não me lembro o nome, uma pintura belíssima, que eu jamais me esqueci, que era quando Pedro negou Jesus a 3ª vez. No pátio, junto a uma fogueira, e você olhando no desenho feito pelo artista, um pouco mais adiante, cercado por guardas, a pessoa de Cristo, com o seu rosto virado, com os olhos a buscar a Pedro. E eu me pergunto, por que Cristo buscava a Pedro? O que Cristo estava fazendo? O que os olhos de Cristo estavam dizendo?
Por que Pedro chorou lágrimas tão amargas que a Bíblia diz que foram lágrimas de morte? Lágrimas amargas, intensas, uma dor extraordinária apertou o coração de Pedro. Mas os olhos de Cristo buscavam a Pedro. O artista foi tão sensível, e também há a nossa própria sensibilidade, porque quando olhamos qualquer obra de arte, não somente enxergamos o que o artista deseja transmitir, mas muitas vezes interpretamos segundo os nossos sentimentos o que a arte é, indo nós, eu digo, além do que a arte diz. Por isso, a arte não se vê só, se sente. E nós temos que aprender a sentir a arte. E era tão interessante a vergonha. O que esse artista conseguiu fazer? Os olhos de Pedro, ao mesmo tempo que olhavam, se desviavam. O rosto de Pedro, ao mesmo tempo que via, se lançava para não olhar. E os olhos de Cristo não perdiam. Caminhava-se o Senhor, ou encaminhava-se, ou era levado para um lugar, mas os seus olhos não deixavam de olhar a Pedro. E eu, em parte, creio que possivelmente deva ter sido assim. O que Pedro viu nos olhos de Cristo não foi condenação. O que Pedro viu nos olhos de Cristo é o que qualquer pessoa poderia ver, porque só havia isto naquele momento nos olhos de Cristo. Era perdão. Era um olhar que tudo sofria, que tudo cria, que tudo esperava, que tudo suportava. Era um olhar que tudo sofria, que não importava o que o seu grande amigo Pedro estava fazendo com ele. Ele sofria, mas não sofria porque ali derramava lágrimas, não, sofria porque sentia a dor do que o seu grande amigo Pedro fazia, negando-lhe, e negando-o, os olhos que criam, que não deixaram de crer em Pedro, porque Pedro o negava. Os olhos que suportavam toda aquela realidade, toda aquela crueza, toda aquela dor, eles suportavam. E não só suportava, porque suportava a dor, porque isso é sofrer, mas suportava porque dava suporte. Eram os olhos que não condenavam, e muito além, eles suportavam, eles erguiam, eles encorajavam. Eles diziam ainda a Pedro: eu ainda te amo. Eu não desisti de você. É uns olhos que esperavam. Toda esperança, olhos que não perdem a esperança. Meus irmãos, eu então pergunto agora, o que as pessoas encontram no seu olhar? Porque são os olhos a janela da alma. São eles as lâmpadas. Que luz há em ti? Que luz há nos teus olhos? O que se vê nos teus olhos? Se vê essa paciência, essa benignidade que o amor tem, se vê esse tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu sofro, mas eu continuo crendo. Eu sofro, mas eu continuo esperando. Eu sofro, eu continuo suportando. Eu jamais desisto, esse amor jamais acaba. Havia o que nos olhos de Jesus? Condenação? De forma alguma. Eu volto a dizer, havia perdão, havia compreensão, havia carinho, havia um olhar que tudo sofria, que tudo cria, que tudo esperava, que tudo suportava.
havia o olhar mais belo, mais lindo, mais carinhoso, mais aconchegante, um olhar daquele que ama intensamente e não importa o que eu faço, ele continua a me amar, porque ele jamais deixa, porque o seu amor jamais acaba. E eu tenho que ter esse mesmo olhar de Cristo. Quando eu penso no olhar, eu penso muito na minha avó. Todos nós temos os nossos, especialmente os nossos pais, os nossos avós. E se você teve a felicidade, como eu, de ter bons pais, bons avós, você entende o que eu digo. Eu sei que nem todos têm esta graça, esta felicidade, mas fui eu agraciado por ter bons pais, bons avós, e o olhar da minha avó me marcou extremamente. Eram dois olhos, primeiro era a cor, eu era apaixonado pelos olhos da minha avó. A minha avó olhava para mim e para as pessoas como quem olha para dentro da sua alma, mas não como quem procura um erro, mas quem procura uma virtude. Você sabe essa gente assim? Que procura o melhor em você? Esse é um olhar maravilhoso, meu irmão. Era um olhar tão compreensível, era um olhar tão benigno, era um olhar tão carinhoso, tão amoroso. E se você não crê em mim, pergunte à filha dela, pergunte à tia Thelma se eu estou exagerando ao falar sobre a minha avó. E os olhos da minha avó eram duas bolas azuis como o céu. Talvez por isso eu tenha casado com uma mulher de olhos azuis. De tanto que os olhos da minha avó me impressionavam. E Deus me deu a felicidade de ter uma neta com os exatos olhos que da minha memória, da minha avó. Quando eu olho os olhos da minha neta, de Iara, quando eu encaro os olhos dela, eu digo, são os olhos de minha avó. E quando eu penso nos olhos da minha avó, eu penso justamente nos olhos de Cristo. E não venha você dizer que eu estou dizendo que Cristo tem olhos azuis. Porque Cristo era judeu. E embora haja judeus em nossos dias de olhos azuis, o aspecto físico de Jesus, para ser um judeu que na noite deve ser identificado por um beijo, é que ele não era tão distinto. Os cabelos de Cristo não eram louros, ondulados, lançados ao vento. Nem seus olhos eram azuis, nem a sua barba era loura, avermelhada. Jesus jamais teve isto, jamais teve um nariz fino, agudo, um queixo pronunciado. Isso é um germânico, isto é outro tipo. Esse estereótipo que nós temos de Jesus Cristo vem do tempo carolíngeno, que é de Carlos Magno, vem de Carlos Magno. Esse desenho de Cristo é o rei, é o imperador Carlos Magno, Carlos Magno, que era assim, louro, de olhos azuis, extremamente alto, branco, de corpo muito bem formado, um guerreiro. E para você ter uma ideia, quando ele entra na região germânica a dominar e impor literalmente a fé cristã, estava lá o carvalho de Thor, já antigo carvalho de madeira extremamente rígida, dura, como é todo o carvalho, e ele toma a sua espada, a sua longa espada, e simplesmente, de golpe em golpe, em golpe, mais golpe, derruba o carvalho de Thor. E cravando a sua espada no carvalho, diz: se Thor é Deus, que venha. E nada aconteceu.
E tão forte ficou esse homem no imaginário que confundiram-no e os artistas passaram a colocar Cristo semelhante a ele, quando ele é que deveria ser semelhante a Cristo. E eu não posso imaginar Cristo impondo, porque Cristo não impõe a fé, Cristo te oferece a fé. É diferente. Eu posso, o meu Jesus, conforme a minha imaginação, eu vejo um judeu, eu vejo com o nariz de um judeu, eu vejo com os cabelos negros de um judeu, eu vejo, embora Davi fosse ruivo, possivelmente, mas eu o vejo com a barba cerrada de um judeu, com a barba longa de um rabino, com os cabelos aparados, como nos dias de Jesus deveria ser, não aqueles cabelos ao ombro, soltos, com a cabeça coberta, com um talet, com um manto. Mas os olhos de Cristo, esses sim, eu posso vê-los. Olhos que, longe de condenar a um Pedro, também não condenam a um Aloísio, nem condenarão a um João, nem condenarão a uma Maria, nem condenarão a qualquer um de nós, porque são olhos que destilam misericórdia, compaixão e perdão, que nos buscam para nos dar salvação. São olhos que só de olhar falam, e o que falam, falam o nosso nome e nos convidam a Ele. E tudo que eu posso dizer, apenas nesse olhar, é dizer sim. Eis aqui estou. Sim. Porque Ele nos ama e eu quero ter na minha vida, no meu ser, esse mesmo olhar, essa mesma maneira de ser de Jesus. E eu gostaria que a igreja toda seguisse esse amor. Pedro tinha uma grande expectativa. E muitas pessoas dizem, Pedro decepcionou ao Senhor. Eu entendo quando as pessoas dizem que Pedro decepcionou ao Senhor, mas de fato, uma pessoa só pode se decepcionar quando uma pessoa tem uma grande expectativa a respeito de algo ou de alguém. E Jesus, o que esperava de Pedro é que Pedro o negasse, porque o próprio Jesus advertiu, você me negará. Porém, Pedro sim, Pedro tinha uma grande expectativa a respeito de Pedro. Sabe, eu não decepciono ao Senhor, mas eu me decepciono comigo mesmo. Porque o Senhor bem sabe quem eu sou e bem sabe qual é a minha natureza e sabe quem somos e sabe que somos pó, sabe da nossa natureza. Deus não fica frustrado ou decepcionado com nenhum de nós, mas eu me frustro, eu me decepciono comigo mesmo. E naquele encontro tão maravilhoso de Jesus com Pedro, Jesus levanta de novo em Pedro o sentimento, e erguendo o sentimento, devolve a Pedro seu próprio apreço pelo próprio Pedro. Pedro agora não está mais decepcionado com Pedro, porque o que decepcionou a Pedro foi o fato dele negar ao Senhor. Quando nós lemos em nossa própria língua, vemos que Jesus falou com Pedro 3 vezes, e 3 vezes o arguiu perguntando, tu me amas? E Jesus falava, tu me amas, mas há várias palavras para amor na língua grega. E nesse texto, 2 palavras são usadas, que são a palavra philoi e a palavra agapoi. A palavra agapoi, ou ágape, como muitos falam, é a palavra que está aqui no texto de Coríntios, é o amor, sublime amor, incondicional amor, total amor, o amor de Deus, o amor que nós devemos ter, que nós devemos amar, um amor que não impõe condições, que ama, que passa por tudo, que jamais acaba. Um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que jamais acaba. Esse amor é que Jesus fala com Pedro e leva Pedro a esse nível de amor, porque Jesus
toma Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas mais do que estes outros me amam? Quando Cristo fala isto, ele usa a palavra agapoi, o verbo amar. Tu me amas, Pedro, com este amor, mais do que os outros me amam. Eu imagino a situação de Pedro ao olhar para um lado, a olhar para o outro, a ver os discípulos que não cometeram o mesmo erro que ele cometeu, e acima de tudo, João, que ali estava com ele. E quando Pedro parou, João seguiu, e quando Pedro não foi, João foi, e quando Pedro não foi à cruz, João foi à cruz, e quando os dois correram, por ser João mais novo, chegou antes ao túmulo. E Pedro então responde ao Senhor: Senhor, eu te amo. Mas ele não respondeu Senhor agapoi, ele respondeu Senhor filoi, que significa eu te amo, eu gosto do Senhor. Eu sou teu irmão, eu te amo. Mas não é a intensidade com a qual Jesus estava perguntando. Mas Pedro agora não é o mesmo Pedro. Pedro agora é um Pedro quebrantado, é um Pedro arrasado, é um Pedro destruído, é um Pedro que não crê mais em Pedro. Sabe, Jesus deseja nos dar fé, não somente para que creiamos nele, mas para que voltemos a crer em nós próprios. E naquele momento, Jesus olha para Pedro, e novamente eu imagino aqueles olhos de Cristo, olhos que compreendiam, olhos que tudo sofrem, tudo creem, tudo esperam, tudo suportam, olhos que demonstram um amor que jamais acaba. E mesmo que Pedro tenha dito filói, Jesus volta a dizer: Pedro, eu não sei como você imagina, eu imagino, e deixe-me levá-lo em minha imaginação. Os dois caminhando, os dois falando, João atrás, seguindo. Jesus dá mais um passo depois do que Pedro diz, e diz a Pedro: apacenta meus cordeirinhos. Pedro, talvez até chocado com o que houve, disse: pela resposta que eu dei, eu não atendi a tua expectativa, porque o grande problema é que a pergunta era uma pergunta que guardava uma expectativa, agapoi, e recebe algo mais baixo, filói, e Jesus então recompensa a Pedro, praticamente: apacenta meus cordeirinhos. Pedro, se fosse eu, Pedro, estaria: eu não entendo. Pois disse eu apenas um amor em menor intensidade, e o Senhor me recompensa. Caminhando mais um pouco, deixa o Senhor ainda mais perplexo a Pedro, porque lhe pergunta a segunda vez: tu me amas? E Pedro responde de novo. Perceba que não mais diz: tu me amas mais que os outros. Apenas tu me amas. E Jesus usa de novo agapoi. E Pedro, diante do que ele, Pedro, havia feito, diante do que ele, Pedro, agora reconhece que é, diante do que Pedro se vê como o Pedro que ele é, ele diz: filói, te amo, mas eu não tenho coragem de dizer agapoi. E deixando Pedro ainda mais perplexo, Jesus diz: então, apacenta o meu rebanho. Caminha mais um pouco o Senhor, e vira-se para Pedro, e olha para Pedro. E diz o Senhor a Pedro: Pedro, tu me amas, mas desta vez, Jesus não usa nem agapoi. Jesus diz filai. Diminuiu a intensidade, a exigência.
Gente, uma das coisas mais estranhas sobre gente que se ama é que quanto mais se ama, parece que mais exigente é com quem ama. E Jesus, quanto mais ama, parece-me que menos exigente é com quem tão intensamente ama. E Jesus então diz: Pedro, Filói, tu me amas? Aí, Pedro, chora. Chora porque Jesus lhe perguntou 3 vezes, e na terceira vez lhe pergunta exatamente o que 2 vezes ele já respondera. E então Pedro, chorando, diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E nesta hora, Pedro não fala Filói. Finalmente, Pedro fala Agapoi. Finalmente, Pedro diz: eu te amo. Naquele dia, Jesus convenceu, porque Jesus não desistiu de amar a Pedro e não desistiu de insistir com Pedro. E houve um caminho que Jesus conduziu Pedro ter a consciência que Pedro o amava de uma forma que nem Pedro mesmo podia dizer que o amava. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Isso ele disse em lágrimas, isso ele disse chorando, isso ele disse cheio de sentimento, isso ele disse tomado de arrependimento, com gratidão. Isto Pedro disse com os sentimentos mais intensos que alguém possa ter, que eu não poderia chamar de outra coisa senão de paixão. Porque é paixão e apaixonante a forma como Pedro fala, mas quem o conduziu a falar no diálogo foi Jesus. Jesus o levou Pedro a declarar, a crer com o seu coração e a declarar com a sua boca: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Assim nos conquista o Senhor. Assim somos tomados pelo seu amor. É esse amor que eu quero ter, porque, meus irmãos, o amor que eu vejo, o amor que eu contemplo, o amor que eu tenho, às vezes é um amor tão pobre, tão fraco, um amor que não aguenta sofrer, um amor que não persiste em crer. Um amor que não sabe esperar. Um amor que não sabe suportar. Existem formações, e quando eu falo de esperar, eu estou falando de esperança, e não apenas do ato de paciência de esperar. Porque em todo casamento e em todo relacionamento, a que nível for, sempre estaremos em conflito de várias coisas, entre elas o conflito de esperar alguém. Eu me lembro dos primeiros anos de casamento com Luiziana, que Luiziana tinha o hábito de demorar. E eu disse a ela uma coisa, eu disse: você não vai me dobrar, eu não vou me render a isso. Eu vou te dobrar, eu vou te mudar. Você vai entrar no meu esquema de ser pontual. E eu não sou pontual, eu sou pior do que isso, eu sou adiantado. É irritante gente como eu. Você pode ter certeza que é irritante. Toda vez que nós viajamos, ela me aflige e eu a aflijo. Ela me aflige porque ela crê que ela basta chegar na hora certa. E eu a aflijo porque eu creio que é necessário chegar antes da hora certa. E quando você tem pessoas desse tipo, você entra em uma
batalha campal. Você entra numa situação intensa. Então, sempre é assim. Tinha até uma testemunha, tinha até uma, sabe, que sempre que vamos viajar, meus irmãos, eu sou tão neurótico, porque isso é coisa de neurótico. Eu, às vezes, faço a minha mala uma semana antes. Eu estou com a minha mala pronta, com tudo que eu vou levar, mofando dentro da mala. Porque só pode estar mofando. Mas eu não mudo nisso, eu faço. A minha mala está toda... Eu digo, eu planejo tudo que vou usar. Esses dias, quando nós fomos a Mogi das Cruzes, nós preparamos uma mala única. Eu tinha pego uma mala pequena, porque nós íamos passar um dia. E quando ela começou a pegar as coisas dela, eu disse, a mala não vai dar. E nós então pegamos a mala média já para a grande. E quando nós chegamos lá, ela disse, o quê? Você só trouxe uma muda de roupa a mais. Eu disse, eu vou passar um dia. Essa cabeça de homem, né? Eu vou passar um dia. E ela levou um tipo de coisa, outro tipo de coisa, outro tipo de coisa, outro tipo de coisa. E a mala estava cheia. Eu tive que fechar a mala, não com força, mas eu notei que a mala ficou cheia. E a mala ficou pesada um dia. Luiziana não é exagerada, ela apenas é mulher. Ela apenas é mulher, então ela faz as coisas. E nessas coisas, às vezes eu falo, Senhor, eu não sei amar. Porque eu não sei esperar. Tudo espera, e eu não consigo esperar. Então é um amor que me desafia. É um amor que me desafia. Quando o culto não começa na hora certa, eu fico passando mal. Eu fico está 5 minutos atrasado. O que faz diferença 5 minutos? Mas aí eu digo assim, Senhor, 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 Senhor. Quando fechar a porta, ninguém mais entra. É o que a Bíblia diz. Eu não quero chegar atrasado, eu não quero ser das virgens que chegam atrasadas, eu quero estar ali, quando abrir a porta, eu entro. Aí Deus disse para mim, não, isso está certo, mas também está escrito em tempo e fora de tempo. Eu falei, Senhor, Tu me matas. Porque nós temos que aprender a sermos pacientes, porque o Senhor é paciente, o Senhor espera. Meu irmão, nós estamos tão atrasados, e Ele continua esperando por nós. Ele continua esperando por nós. Nós somos tão decepcionantes e Ele continua crendo em nós. Nós somos tão errados e Ele continua tendo esperança a nosso respeito. E não só nos esperando, mas tendo esperança, Ele jamais desiste de nós. E é por isso que esse amor jamais acaba. E eu necessito viver esse amor. Eu preciso trazer esse amor para a minha vida. Durante esses últimos meses, Deus tem feito uma coisa, em um pequeno testemunho pessoal. Eu tenho atendido tantos pastores. Alguns deles, tudo que querem é conversar comigo. E me contam as augúrias de sua vida, os sofrimentos que estão passando. E tem muita gente sofrendo em nossos dias, tem muita gente passando por coisas inimagináveis. E um casal de pastores falando da sua luta, filho bebendo, filho nas drogas, e disse, os outros estão, mas este meu filho está nas drogas, esse meu filho esteve preso, já foi até levado preso, eu tive que ir aos milicianos, eu tive que pagar pela vida dele, eu tive que fazer... Pessoas falando estas coisas. E sabe o que eles esperam? Uma palavra de esperança. Uma palavra que tudo creia, que tudo sofra, que tudo espere, que tudo suporte. Uma palavra que lhes dê algo para que eles possam agarrar a ela e não se desesperar, e o desespero não os destruir.
E eu disse uma coisa a ele, ao casal, eu disse, e tenho dito a tantos ministros: creia mais na palavra que você prega. Creia mais no poder da atração da cruz do que do mundo. A Bíblia diz: eu serei erguido e atrairei todos para mim. Jesus diz todos. E como dizia o meu pastor, uma definição teológica de todos é que todos simplesmente são todos. Nenhum fica de fora. Ele atrairá o filho, ele atrairá. Eu disse, a Bíblia fala: eu fui jovem, já sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o seu pão. Você não vai mendigar o seu pão. Você não vai mendigar, por favor, me dê um pedaço de esperança. Não, você não vai mendigar o seu pão. O seu filho será uma bênção, o seu filho já é uma bênção, o seu filho será do Senhor, o seu filho já é do Senhor, o Senhor irá atrás dele, o Senhor irá buscá-lo. Eu me lembro de um ministro de Deus, um homem de Deus, um pastor que nós conhecemos aqui, alguns talvez o lembrem, eu não citarei o nome dele justamente por causa disso, para preservar. Ele me contou em particular, dizer: eu estava clamando pelo meu filho longe do Evangelho, meu filho desviado do Evangelho, longe do convívio de nossa igreja, longe de mim, longe de minha esposa, e eu estava clamando, e Deus me mostrou em visão o meu filho, e meu filho atrás das grades, em uma prisão, em um lugar, e eu disse: Deus, meu filho. E quando eu falei isso, eu estava na prisão, junto com meu filho. Deus o arrebatou fisicamente. Ele estava num estado americano, ele atravessou quase de costa a costa. Você está me ouvindo bem? Isso é milagre. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que não te abandona. Esse é o Deus que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que Ele jamais acaba, porque Deus é amor. E ele ali pôde segurar a mão do seu filho dentro da cela, falar com o seu filho, em lágrimas o seu filho, que o viu surgir, que o viu arrebatado, e disse: como o Senhor chegou aqui? E disse: o Espírito do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me trouxe aqui, porque o Espírito do Senhor também está sobre você. O jovem cai de joelhos, em lágrimas, entrega sua vida ao Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, e hoje está à direita do seu Pai, hoje está junto do Pai, hoje está ministrando, hoje é servo, hoje é pastor, hoje é ministro de Deus. Hoje quem é arrebatado é Ele, hoje quem é usado é Ele. Por quê? Porque há um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba, e esse amor sempre vence. Sempre vence. A ciência, mas acabará. E eu digo, há problemas, mas eles acabarão. Há tantas coisas, mas elas acabarão. Mas esse amor não acabará. E se ele não acabará, o poder desse amor e as realizações desse amor não acabarão. Ele há de ser efetivo em nossas vidas. Você verá os seus pais, você verá seus amigos, você verá seus filhos. Você verá multidões no Vale da Decisão se entregando a Jesus Cristo. Você verá, e nós veremos, os nossos olhos hão de contemplar multidões e mais multidões de pessoas sendo libertas, transformadas, mudadas. Meus irmãos, o poder de Deus está sobre nós, o Espírito Santo está sobre nós, e nós temos que crer nesse poder renovador, poderoso, santificador, neste amor, nesse caminho sobremodo excelente, em que eu não apenas estou nele, eu sigo. E o caminho traz atrás desse amor. E esse amor é ao mesmo tempo
o que indica o meu caminhar e o escudo que me protege na caminhada. Não importa o que venha contra mim, eu tudo suporto. Não importa o que tente me abalar, porque eu tudo creio. Não importa o que tenta me desesperar, não, porque eu tudo espero. Não importa o quanto eu chore, o quanto doa, porque eu tudo sofro. Eu sou maior nesse amor do que a minha dor. Eu sou maior nesse amor do que o meu desespero. É isso que todos nós temos, um caminho, por isso ele é sobremodo excelente. E por ser sobremodo excelente não quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou ter que lutar para crer, que perseverar para esperar, que me fortalecer para suportar. Mas com esse amor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em Tuas mãos e te pedimos, encha-nos com este amor. E desperta em nós, pelas Suas próprias palavras, este amor com o qual amamos a Deus e com o qual amamos aos homens. E assim como o Senhor não desistiu de nós, nós também não desistiremos dos outros. E nós amaremos aos outros. Senhor, batiza-nos com esse amor. Encha-nos com esse amor. Nos dá o dom de amar. Nos enche de amor, eu te peço, Senhor, dá à nossa igreja que seja uma igreja de amor, dá aos nossos pastores que sejam pastores de amor, dá à nossa liderança que seja uma liderança de amor, dá à nossa membresia que seja uma membresia de amor, dá às nossas crianças que sejam crianças de amor, dá à nossa história que seja uma história de amor, dá-nos, Senhor, o dom do amor, como igreja. Um farol a brilhar na escuridão. O Espírito Santo sopra hoje aqui. O Espírito Santo vem sobre mim, vem sobre nós.